Olá, boa noite. No Brasil, até 1995, a internet era restrita às universidades e centros de pesquisa. Faz apenas 19 anos que o acesso se tornou público. Mas, para além do avanço tecnológico, a grande rede mudou comportamentos e práticas sociais antes consagradas, cartas, por exemplo. Quem hoje escreve carta e envia por correio? Engana-se quem respondeu ninguém. A ouvidoria e os veículos da EBC, por exemplo, ainda recebem cartas onde se pode ter um contato mais humanizado com o remetente através da letra que escreve, com capricho de próprio punho. Na edição de hoje você vai conhecer um pouco sobre o público que nos escreve, como a ouvidoria responde e o caminho que percorrem as cartas até que o remetente seja atendido. Isso e muito mais agora no programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Você ainda escreve cartas? Há um tempo atrás se escrevia, hoje é mais por e-mail mesmo, ou então o famoso WhatsApp, né? Carta convencional via correio com selo, nem sei mais como são os selos, esqueci. Mas as pessoas não têm a prática praticamente de escrever, que deveria voltar a fazer justamente para exercitar e treinar a própria caligrafia também, entendeu? E ter a certeza que realmente é ele que está escrevendo, que já reconhece pela letra, pelo jeito, o carisma nas palavras que vão transmitindo também. Uso mais o e-mail, WhatsApp, Face, profissionalmente e-mail, bastante e-mail. Engana-se quem pensa que escrever cartas e enviar por correio convencional é uma questão de resistência à comunicação por internet. As rádios públicas da EBC, por exemplo, recebem muitas cartas. Pedidos de músicas, sugestões para os programas, críticas, elogios, dúvidas. São muitos os motivos que levam o público a escrever para os veículos da EBC. O ouvinte Luiz Rodrigues Marques, por exemplo, ele mora em Itapetininga, São Paulo, e fez várias sugestões para as rádios da EBC. Uma delas é a volta das radionovelas. Ele também sugeriu a criação de um programa musical só com cantores da velha guarda do rádio. Raimunda Silva Barros escreveu dizendo que acompanha a Rádio Nacional desde 1980. Ela mora no município de Carolina, no Maranhão. Alain de Lima, do Rio de Janeiro, diz que gostaria que o programa Musishow voltasse a integrar a grade de programação da Rádio Nacional. Conheça agora o caminho que percorrem as cartas que chegam à EBC e quem são os profissionais que levam o seu recado ao destino certo. José Antônio Pereira trabalha no setor de protocolo há mais de 20 anos, desde quando a empresa ainda era estatal Radiobras e a comunicação pública não passava de um sonho. Ele é uma das pessoas que separa e organiza as correspondências que chegam à sede da EBC em Brasília. Até meados de 2000, por aí, a gente pegava, por cada ida lá nos correntes, pegava em média 300, 400 correspondências, até mais, tá? Só que isso aí vem reduzindo bastante, não sei, talvez em função por conta da tecnologia, da internet, né, que hoje em dia fica bem mais fácil mandar por e-mail, Facebook, esse tipo de contato, né? Depois que passam pelo protocolo, todas as correspondências destinadas às rádios vão para a central do ouvinte. Aqui os pedidos de músicas, recados e sugestões são registrados e encaminhados para os locutores e para os responsáveis pela programação musical. A carta é uma coisa mais individual. Eles não se sentem como uma massa, né? Eles sabem, olha, é a carta do Júlio que a rádio vai responder. Não é no Facebook uma pessoa que você não conhece, que pediu para ser seu amigo, que escreve e pede opinião. É a minha carta, a carta minha, Júlia, Júlio, que vai ser respondida. As cartas chegam de vários lugares do país, mas o estado do Pará é o recordista em número de correspondências para as rádios da EBC. Até outubro deste ano, foram 2.445.
Em segundo lugar, vem o estado da Bahia, com 496 cartas. Em seguida, o Maranhão, com 385 correspondências. Os ouvintes de Minas Gerais enviaram 254 cartas. Os do Mato Grosso, 204. Assim, o costume de trocar mensagens pelo correio sobrevive à era digital. E se depender de Raila, o hábito de escrever cartas ainda vai existir por muito tempo. Ela é de uma geração que vive conectada. Não dispensa o smartphone, a internet e as redes sociais. Mas mesmo assim, a estudante Raila Espíndola, de 20 anos, cultiva o hábito de receber e enviar cartas. Quando você conhece alguém primeiro só pela internet, dá aquela sensação de que você não conhece a pessoa. Só que a partir do momento que você recebe um papel que veio do lugar onde ela mora, com coisas que ela colocou dentro, escrito à mão, então é uma sensação diferente. Então é legal nessas datas mais especiais, mais família, tipo Natal, aniversário uma da outra, a gente gosta de mandar alguma coisa, nem que seja pra, olha, eu ainda existo e eu sou de verdade, pra dar aquela sensação de realidade mesmo. A gente volta já. Ele usa a internet, mas apenas no local de trabalho. Prefere não ter televisão em casa porque considera o rádio uma companhia melhor. E usa o correio convencional sem a urgência que, em geral, caracteriza aqueles que se comunicam por e-mail. José Moacir tem 53 anos, fala espanhol fluentemente e é professor. A repórter Graciele Bittencourt conversou com ele por telefone. Acompanhe. Eu comecei a ouvir a Rádio Nacional da Amazônia em 1985, quando eu mudei aqui para Ponte de Lacerda, pelo fato de não ter aqui emissoras locais, né? Eu comprei aquele motorrádio de 6 faixas e, como todo mundo fazia na cidade, passei a ouvir a programação e daí a programação me cativou, tanto que eu ouço até hoje. Então, hoje na Rádio Nacional, como eu fico o dia inteiro fora de casa, eu ouço na hora do almoço, né? Eu ouço o ponto de encontro, o noticiário, aí depois tem o repórter da Amazônia e o programa financeiro em conta. Eu não tenho televisão em casa porque não me atrai muito a televisão, né? Assim, eu prefiro mais o rádio, porque o rádio, quem é muito ocupado, pode fazer outras coisas e ouvindo o rádio, né? Eu escrevi falando que eu ouço também rádios internacionais, né? Que tem programas em certos momentos do dia e eu acompanho, né? Aqui na minha casa é rádio e leitura, só isso que acontece aqui. O mundo moderno, aí todo mundo tem acesso à informação, então eu acredito que a rádio acompanhou também. Tá? A programação é ágil, tem muita coisa para jovens, e aqui na nossa região, na zona urbana talvez nem tanto, mas na zona rural, as pessoas ainda precisam da Nacional, porque tem muita informação útil para as pessoas que não moram na cidade. A única sugestão é que aumente o noticiário, assim, porque as pessoas precisam saber o que acontece no mundo, né? E que continue assim, de preferência que abram canais assim, mais ágeis, né, para os ouvintes, porque tem ouvintes que não sabem, às vezes, nem usar o celular e precisa de ajuda de uma pessoa, talvez precise de um 0800, assim, para que as pessoas possam comunicar com a emissora. E você? Como seria se tivesse que voltar a um tempo sem internet e sem televisão? Sem televisão, eu acho que até daria. Agora, sem internet, não. Impossível. Não, porque tudo está na internet. O mundo hoje todo está na internet, né? Mais monótono, né? E mais difícil a vida. Complica demais a vida sem internet. Trabalho com internet, estudo com internet, não tem como. Eu já fiz um teste até de ficar, tipo assim, uma semana sem a internet, sem a TV. E deu certo. Só que dá meio que aquela crise de abstinência, aí você termina voltando. Mas dá para viver sem, sim. Isso é uma questão, acho, de hábito, cultura. Depende muito de pessoa para pessoa. Com a internet que nós temos hoje em dia, né, nós temos uma mudança, a meu ver, ainda mais radical do que foi o livro, a televisão e o rádio no passado. Porque a internet afeta o indivíduo, o cidadão, em todos os seus aspectos, né? Na sua vida social, cultural, afetiva, relacional, mesmo no aspecto cognitivo, né? A maneira como a pessoa pensa.
Então, essas são algumas das mudanças comportamentais que eu acho que vão impactar bastante, né, a pessoa nesse século novo que estamos iniciando agora e que, sem dúvida, vai ter uma repercussão muito maior do que já teve até o momento. Uma informação importante para todos os cidadãos, principalmente para aqueles que usam a internet como principal meio de comunicação. Marco Civil da Internet. Entenda o que é e como afeta a sua rotina na web. O projeto de lei surgiu no momento em que havia um impasse a respeito da tramitação no Congresso de projetos de lei de combate a crimes cibernéticos, o chamado AI-5 Digital, ou Lei Azeredo, que tipifica condutas que podem ser praticadas na internet, consideradas crime, descritas de maneira muito vaga. Então, na época, o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV teve a ideia de propor um outro projeto de lei que limitasse o alcance dessa criminalização sem limites que a Lei Azeredo vinha propor, com uma lei que estabelecesse direitos de usuários e responsabilidades de prestadores de serviço na internet. E quanto à privacidade na internet, a segurança dos dados, quais são as garantias que o usuário vai ter? Se ele continuar com os hábitos de hoje, nenhuma, porque ele aceita serviços que requerem que ele concorde em abrir mão do seu direito à privacidade, como na licença de uso do sistema operacional Windows, usado por 9 entre 10 pessoas que usam a internet, nos serviços de rede social como o Facebook. Então, não há como proteger a privacidade de quem não dá valor a ela, né? Agora, em relação ao Estado, um Estado que se quer soberano, ele tem a obrigação de tentar proteger não só o sigilo das comunicações sensíveis, mas principalmente a disponibilidade dos serviços. O que é mais importante para o Estado em relação à segurança nas comunicações é o risco dele sofrer bloqueio como uma forma de neutralização da defesa cibernética do país. O Brasil foi pioneiro na proposta de uma lei como a do Marco Civil, com esse desenho. Entretanto, como é um país estratégico na geopolítica, houve esse impasse aqui, esse emperramento, e países que copiaram a ideia depois, como o Chile, por exemplo, já conseguiram aprovar sua lei de Marco Civil da Internet, sua lei de direitos civis aplicáveis ao espaço virtual. No próximo bloco, os bastidores da produção que faz os intervalos do seu programa. A gente volta já. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Essa é a frase que na TV privada o público reconhece como espaço para anúncios comerciais. Na TV pública, o intervalo traz informação, cultura, conhecimento. Veja como são feitos os interprogramas da TV Brasil. A gente faz uma série de reuniões buscando, dentro de temas importantes que estão aí para serem desenvolvidos, qual o mais importante naquele momento. Por exemplo, a gente tem o Dia da Consciência Negra. Então, nós já fizemos várias peças, cada ano a gente faz por algumas efemérides e a gente busca que elas sejam criativas, que elas sejam instigantes, que elas sejam bem feitas, que elas sejam pertinentes para o tema. Então a gente coloca, vamos dizer assim, a pauta na mesa e solta a criatividade. E aí um roteirista desenvolve esse tema, a gente debate esse tema nessa vai e volta, né? Vai e volta até chegar a uma forma. Obtida essa forma, esse roteiro, a gente
passa isso para a produção como se fosse um programa normal de TV. O Interprogramas, ele é um produto bem dinâmico, assim, né? Bem diversificado, então a gente produz todo tipo de gênero e formato de televisão. Então, cada peça tem a sua história. Então, algumas peças são mais rápidas, outras peças são mais longas. Então cada peça pede um processo diferente. A gente sempre tem uma certa liberdade para criar as peças e inclusive no uso da linguagem. Então a gente usa animação, usa muita dramaturgia também, algumas coisas que você tem atores, que você pode usar um pouco dos elementos da ficção e também tem uma parte mais documental. Então a gente tem uma gama de possibilidades, inclusive a gente às vezes brinca de mesclar esses elementos dentro de uma mesma peça. A gente trabalha na perspectiva do cidadão e não do consumidor. A gente busca temáticas ligadas aos direitos humanos, ao meio ambiente, cultura, enfim, a todos os valores que a TV pública, eu acho que tem obrigação de oferecer e de trabalhar em toda a sua grade, né? E essa transversalidade dos temas, por exemplo, eu não necessariamente preciso estar falando uma peça sobre mulheres para eu trabalhar a diversidade do gênero. Então, essa diversidade ela é transversal aos temas. Eu não preciso me focar nela para o público perceber que nós temos uma diversidade dentro de cada peça. Não existe tema que não possa ser tratado no Interprograma. A gente vai adequando e ele tem uma linguagem mais publicitária, né? Ele serve para você estimular o público a pensar sobre um determinado tema. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Esperamos vocês, uma boa noite e até lá.